Olá, meus amores, como vocês estão? Eu estou ótima e feliz por mais um dia estar aqui com vocês. É sempre bom poder vir aqui e trocar essa experiência. Eita, vocês já viram como está recheado minha mesa? Tem o lobo, tem a Chapeuzinho, tem livros. Será que é alguma história nova do lobo? Vocês vão ver que é sim. Mas hoje eu não estou só, não. Eu estou com a nossa intérprete de Libras, a Jéssica dos Anjos, que torna nossas aulas bem acessíveis aos nossos alunos surdos. Muito obrigada, Jéssica. E o sinal da professora Iris é? Teremos aula de língua portuguesa. Olha, reconto de um conto. Quem será que vai contar esse conto? Separa aí teu material para anotar pelo menos o título do livro que a gente vai recontar hoje, tá certo? E o que iremos aprender? Conhecer uma autora, observar o livro, explorar capa, autor, ilustrador e editora. Pensar na construção de uma história. Aí você já pode pensar desde pequenininho em construir uma história, né? Acesse aí a árvore dos livros, que tem muito livro. Inclusive tem um livro da autora que você vai conhecer hoje, tá certo? E como é que acessa? REC e o número da sua matrícula. REC, que são as 3 primeiras letras do município Recife, né? E a matrícula. E o QR Code já apareceu aí para você acessar o aplicativo, que quem está hoje comigo é o professor Givanilson. E ele já vai apresentar a nossa convidada, tá certo? Olha aí os livros, olha aí a nossa convidada, conhecendo um pouquinho sobre nossa convidada. Então vamos dar logo um bom dia a Mônica Beltrão e ao professor Givanilson, que já está aqui. Bom dia, professor. Bom dia, Mônica. Bom dia. Bom dia. Olha aí. Quem é Mônica Beltrão? Ela é professora do município do Recife. Isso, professora. Mesmo, né? E escritora, escreveu vários livros. Inclusive, a professora Kátia já mostrou até um livro dela aqui, né? É poetisa, escreve vários poemas. E é capoeirista. Olha aí, tá vendo? A mulher capoeirista. Viva a capoeira! Viva a mulher na capoeira, não é isso, professora Mônica? Isso. Olha aí. Então, olha aí os livros da Mônica Beltrão para as crianças. O livro que a professora Kátia já mostrou, Gingas e História, uma aventura de capoeira. Olha aí, é muito legal a capoeira, não é, professora Mônica? É uma capoeira interativa, é uma conversa, é uma participação. É a comunhão entre todos. Olha aí, quando eu era mais novinha, no meu município, eu até acompanhava um grupo de capoeiristas, não era, né? Mas eu fazia lá os alongamentos e, assim, me identificava muito. Já dá para voltar, professora. Me identificava muito. Tem também um jardim de história, não é isso? Ai, fiquei curiosa nessa história daí, viu, professora Mônica? Nesse jardim tem muitos bichos que está conversando. Muitos bichinhos, muitos amiguinhos que contam como é importante a gente ler, participar, como é importante a gente produzir uma história. Olha, produzir uma história. Ah, chegou bem onde eu queria. E é fácil produzir história, professora Mônica? Não é tão fácil, mas quando a gente quer, a gente consegue. Todos somos produtores e todos podemos escrever e contar uma história. E a gente começa pequenininho, né? Já começa a escrever umas frasezinhas, vai anotando, vai pensando, é isso? Vai, o nosso olhinho já vai captando tudo. E quando a gente capta tudo, assim, observa, a gente já vai anotando, vai registrando. E a memória vai revelando as novas histórias. Professor Givanilson está aí do lado dela. Porque professor Givanilson, vocês já sabem que ele também é autor, né? Ele também escreve livros. Vocês sabem, porque a gente já trabalhou até um livro aqui, não foi? A gente precisa trabalhar o outro, viu, professor Givanilson? Vamos sim. A gente trabalhou o Chocalho Mágico do Rei, não foi isso? E qual é o outro, professor? O outro é Caluanã e a Floresta Sonora. Olha aí, tudo na floresta. A gente pode pensar nos animais, nos bichos que lá aparecem, não é isso? Pois é, E todos os sons. tem som, né? Todos os sons. É maravilhoso. Eu já vi o senhor contando essa história, né? Mas o livro que a gente vai aprender hoje, que a professora Mônica vai dar esse gostinho, é sobre o Chapeuzinho Vermelho e o Mistério das Letras. Olha aqui, já está aqui até na minha mão, porque eu já li, né? Eu já li, fiquei encantada, porque eu descobri... Ah, não vou revelar. Posso revelar não, né? Não, deixa o mistério. Deixa a senhora revelar. O mistério tem que ser mistério. Mas olha aqui, o livro, tá vendo?
O nome do livro, Chapeuzinho e o Mistério das Letras. A autora, Mônica Beltrão, que a gente está tendo o prazer de conhecê-la hoje. A ilustradora, né? Quem faz os desenhos é a Vanessa Alexandre, tá vendo? Cada desenho lindo. Eu fiquei muito maravilhada com a ilustração do seu livro, viu? Tanto a escrita, né, que foi maravilhoso. E a gente descobriu os mistérios assim, tá vendo? E é um livro que você vai amar. E ela vai contar. E a editora é Prefácio, tá vendo? Na capa do livro a gente já tem todas essas informações. E sempre quando a gente termina de ler, aparece aqui, ó, o nome da autora, a foto da autora. E aqui tem toda a história, uma biografiazinha dela, porque a gente também já estudou biografia, não foi? Aí tem um pouquinho sobre a vida dela aqui. E aqui embaixo a ilustradora, olha aí. A Mônica está aqui, que é a autora, e a Vanessa, a ilustradora aqui. Então, vocês querem conhecer a história? Eu posso convidar ela. Olha o outro livro daqui também, ó, que a professora Kátia já mostrou, né? Mas a autora é Mônica. O título do livro é Entre Gingas e História, uma aventura de capoeira, né? E a editora, essa editora já é outra, né? É a Liceu, olha aí, tá vendo? E a ilustradora, foi a senhora mesmo? Não, foi Ricardo Cunha. Olha aí, foi o Ricardo Cunha. E olha que ilustração bonita. Amei, já fiquei curiosa, vou ler esse livro também. Mas agora eu quero convidar ela para ficar bem pertinho de mim aqui, para fazer o reconto, porque eu não vou revelar, mas ela vai revelar para vocês, não é isso, professora? Isso. Inicialmente, bom dia, né, novamente, né, estamos aqui a convite da nossa professora amiga, que também é uma produtora, escreve, porque escreve junto com a gente quando divide as histórias. Um dia eu chego lá como autora, viu? E vocês perceberam que a professora colocou, né, que é importante a gente identificar o livro, a editora, quem escreve, quem ilustra, quem faz aqueles desenhos, as imagens que a gente vê. Então, no livro de hoje, a gente vai apresentar a Chapeuzinho. Uma Chapeuzinho que a gente estava acostumada a conhecer. Que aí eu vou pedir licença à professora, que já posso contar, professora? Pode, fique à vontade, professora Mônica. O que é importante a gente descobrir, a gente explorar num livro, a gente pegar. Pegar o livro. Eu vou sentar aqui para ficar bem atenta. Eu viu? pensei que a professora ia ficar junto. Ela é a verdadeira Chapeuzinho. Será? Então, no nosso livro, peço licença para chegar no coração de cada um de vocês. Todos os estudantes, que aí acolhe a história com muita sabedoria. Por que sabedoria? Porque todas as vezes que a gente explora, a gente pega, a gente folheia um livro, a gente explora as situações que um livro pode trazer, a gente começa a navegar, a explorar, a conhecer. Então, a história de hoje é a história sobre uma Chapeuzinho meio diferente. Uma Chapeuzinho que achava que poderia mudar todo o rumo da história. E sobre um lobo mau. Aquele lobo mau que a gente conheceu desde sempre. Os mais pequenininhos e os mais grandinhos. Não tão grande assim, mas a gente conheceu como um lobo perverso. Um lobo que perseguia a Chapeuzinho, que queria comer a vovozinha. Mas eu disse a vocês assim, lá no início desse livro, disse por quê? Porque todas as vezes que a gente apresenta o livro, a gente já afirma, não, eu disse aqui, para você pegar de lá, chegar para cá e explorar a história. Ao contrário do que muita gente apresentou, um lobo perverso, comedor de vovozinha e perseguidor da Chapeuzinho, ele não era tão mau assim. A Chapeuzinho da nossa história, é uma Chapeuzinho um pouco diferente. Vocês acreditam que era uma Chapeuzinho que nem queria entregar doces? Quais eram as informações iniciais que a gente sempre recebia nas aulas, nos contos das vovós, dos vovôs, dos titios, das mamães, dos papais, da nossa família e dos nossos amigos? Que a Chapeuzinho tinha que entregar os doces da vovozinha. Só que essa Chapeuzinho, minha gente, deu um trabalho. Ela não queria nem saber de contar os doces que tinha na cestinha, muito menos entregar. Essa Chapeuzinho, ela queria ser escritora.
Porque ela já entendia desde cedo, quando ela assim, era lá do primeiro ano da escola, ela queria somente conhecer, escrever. E queria ser diferente do que todo mundo dizia que ela queria ser. Essa Chapeuzinho começou a passear pela floresta, aquela, pela estrada flor, eu vou bem sozinha. Não, sozinha não, com o meu caderno de escrita. Essa Chapeuzinho tinha um patinete invocado, minha gente, que ela usava para passear pelos lugares. E um avental muito mágico. Um avental colorido, onde todas as cores da vida estavam ali. Ela guardava seu avental num bolso mágico, um bloquinho, uma canetinha, junto com a sua cestinha, que tinha outros tantos papéis. A Chapeuzinho ficou sabendo que tinha um lobo mau muito perverso na floresta. Pegou seu patinete, seu avental colorido e foi para a floresta dele. Como vocês bem estão vendo aqui na capa. Chapeuzinho, com o óculos mais aprumado da vida, ela enxergava tudo e mais um pouco. Nessa ida à floresta, a Chapeuzinho queria tão somente conhecer, saber que lobo mau era esse. Minha gente, trazendo para a nossa cidade, a nossa cultura, e um termo que a gente já escutou bastante, até na vizinhança, ou na nossa casa, ou em outro lugar. Ela era assim, bem virada, danada, espoletada, que é um termo novo que a gente está conhecendo hoje, para quem não ouviu ainda. E se colocou pela floresta. Essa Chapeuzinho, indo na exploração da floresta, seguiu aquele caminho que a mamãe, aquela mamãe das histórias, dizia, não vá pelo caminho da floresta. Tem um lobo que é muito mau e pode devorar você. A Chapeuzinho era tão valente, que seguiu pela floresta, entrando para descobrir. Chegando lá, ela já foi se colocando. Eu quero conhecer esse lobo mau. E falava sozinha com seus pensamentos para escrever bem mais. Chegou a chamar pelo seu pensamento. Porque todas as vezes que a gente chama o pensamento, a gente consegue dar asas à imaginação. Chegou no meio da floresta e chamou, seu lobo. E tomei escutar. Vocês estão escutando alguma coisa daí? E novamente ela tentou. Seu lobo. E nada do lobo aparecer. Ela ficou logo arretada. Seu lobo! No meio da floresta. E aí uma brisa passou e uma árvore balançou. Veio uma criatura imensa. Quem ousa me chamar? Eu sou o lobo mau e tenho uma fama de a você devorar. Pois a Chapeuzinho, vocês acreditam que ela não ficou com medo? Colocou a mão na cintura, ergueu a cabeça para trás. E quem é você para me assustar? Tá pensando que eu tenho medo de você? Eu sou a Chapeuzinho, que exploro todas as letras, quero a você conhecer e você não vai me amedrontar. O lobo olhou para ela, dos pés à cabeça. Pô, que menina espoletada. Quem é você, menina danada? Sou a Chapeuzinho, aquela que disseram que você queria devorar. Pois você não vai conseguir. E a você eu vou assustar. Trouxe o meu caderninho mágico e uma história eu vou escrever e contar. O lobo mau começou a trazer a respiração para dentro e se pôs a chorar. Chorou. E a Chapeuzinho olhava para um lado, olhava para o outro. Não foi você que disse que eu era doida? E quem é você para chorar um lobo desse tamanho, chorando na minha frente? E ele começou a dizer que ninguém queria com ele conversar. Quando ela trouxe o caderninho e o livrinho que disse que a história ia contar, ele começou a desaguar, botar muito choro para fora, dizendo que ele nunca quis ser mal. Ele não queria assustar. Foi um caçador. Aquela história de que todo mundo faz um cochicho e um boato sobre você, e que na verdade nem é porque ele não conhece, espalha o boato e você acaba levando a culpa sem merecer. Ele disse que queria somente conversar. Um caçador passou para um lado e para o outro, que viu que ele era muito grande, desse tamanho, dessa altura, bem assim, e achou que ele era muito mau. Mas ele não tinha mal.
Ele, na verdade, todas as vezes que vinha espingarda para um lado e para o outro, ele se assustava e abria o bocão. O povo achava que ele queria alguém devorar. A Chapeuzinho sentou debaixo de uma árvore. Pois me conta essa história, que a você eu vou ajudar. O lobo queria, na verdade, ser escritor, contar as histórias da floresta e que precisava de alguém para ajudar, já que ele não era um leitor. A Chapeuzinho deu aquela reviravolta. Botou de novo a mão na cintura. Pois a você eu vou alfabetizar. Minha gente, ela tirou aquela canetinha e o lápisinho mágico, os dois, do avental e da cestinha. O seu bloquinho, tome anotar. Temos um plano e vamos honrar. Ela passou semana após semana com a cumplicidade da vovozinha. Contando. E aí, conseguiu alfabetizar o lobo mau. E num belo dia, para encurtar a nossa história, porque a gente vai deixar uns mistérios desse conto, ela apresentou, junto com o caçador que já tinha sido convencido, porque um grupo imenso dos bichinhos da floresta começaram também a aprender a ler e a escrever, somaram forças com a Chapeuzinho, recontaram os contos do lobo mau sobre a floresta e ainda disseram que o lobo mau protegia todo mundo. E ela apresentou a vila das ruas coloridas. Quando ela chegou com o lobo, que chegou com aquele ser enorme, a Chapeuzinho, a vovozinha, chegou juntinho da comunidade e disse, olha, esse lobo não é mau, ele só foi taxado porque não entenderam o seu local. E aí, a Chapeuzinho foi explicando, junto com o caçador, que já tinha sido convencido que ele não era mau, que ele só queria ser leitor. E às vezes ele tinha um comportamento assim, muito chato, porque ele achava que ninguém entendia. E ele esbravejava porque ele só queria aprender a ler e a escrever. E assim, a partir daquele dia, o lobo mau, que não era mau, passou a ser o lobo leitor e o lobo escritor. E começou a escrever os contos da floresta, do lobo, que não era assustador. Então, eu deixo uma história resumida, professora, e a gente vai explorar em outro momento essa outra parte da história, na nova obra que vem aí, os contos do lobo escritor. Eu amei esse conto, viu? E vocês, crianças, amaram? A gente já vai se despedindo. Foi tão rápido, que pena, né? Obrigada, professora Mônica, por ter aceitado o convite e ter trazido esse reconto para nossas crianças. E obrigada, professor Givanilson, também. Beijo no coração de todos. E uma coisa, você e vocês arrasam. Sem vocês, não existiria o Educa Recife. Tchau! Vai se despedir, professor Giva. Vamos escrever histórias! Vamos lá, não é isso? Tchau!